O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, hoje nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Como no próprio nome diz, não é exaltação, é um elogio, uma valorização da cruz. O fato de que nós cristãos adoremos a cruz não significa que nós sejamos masoquistas e que nós gostemos do sofrimento. É preciso, portanto, entender bem o que a cruz significa para ver que a cruz é a árvore da vida. Dela se tira vida e não morte, felicidade e alegria e não dor e sofrimento. A primeira leitura de hoje é um texto muito importante, um hino da carta aos Filipenses, é o texto mais importante da Cristologia de Santo Agostinho, e é um texto que faz uma comparação velada entre Jesus e Adão, porque ao falar de Jesus Cristo, fala de um movimento que é o movimento contrário ao de Adão. O texto diz que Jesus, sendo de condição divina, não se apegou a essa condição, não quis usurpar, não quis roubar, porque ele não estava roubando nada, ele era da condição divina. Então, ao contrário, sendo de condição divina, ele desceu, assumiu a condição humana, que é a condição de escravo, de servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por trás, claramente, o texto está falando de um outro movimento, que é o movimento de Adão, que sendo homem, quis usurpar, quis roubar a condição divina que ele não tinha, quis se elevar e, portanto, por causa disso, caiu. Por causa da sua desobediência, por não querer fazer a vontade do Pai e por comer da fruta da árvore que havia sido proibida, que é a árvore do bem e do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, não querendo aceitar a sua condição humana e querendo ser igual a Deus e determinar os seus próprios caminhos, escolher ele o bem e o mal e não receber de Deus o bem e o mal, ele cai. Cai e compra para nós sofrimento e morte. Essa é a tríade, Pecado, sofrimento e morte. O pecado gera sofrimento e morte. Tudo isso ocorreu de forma simbólica por causa de ter comido a fruta da árvore do bem e do mal. Por isso mesmo o movimento contrário é um movimento de descida, porque esse é um movimento de alguém que se eleva e se elevando cai. O contrário é o de alguém que é do alto, Jesus, e que por compaixão, com condescendência conosco, ele desce e, ao contrário de Adão, é obediente durante toda a vida à vontade do Pai, e essa obediência à vontade do Pai o leva a uma outra árvore, a árvore da cruz, que vai ser a árvore da morte, mas uma morte que gera uma nova vida. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Então, a cruz, ela contém sofrimento, claramente, contém dor, porque ali foi onde Jesus sofreu muito, mas é uma dor que é por causa de amor, por amor. A cruz simboliza, sobretudo, doação, amor, entrega. Então, todo aquele que vive a sua vida em doação, em amor, em entrega pelos outros, seja filhos, o povo de Deus, por quem quer que seja, quem vive uma vida entregada, doada,
e sempre o amor e a entrega e a doação supõe sacrifício de diversos tipos, que os pais e mães os digam, que os padres também o digam, freiras, todos aqueles que se doam por alguém carregam o peso de um sofrimento, um sacrifício, mas que é um sofrimento que é feito por amor. E por isso não é um peso, não é um fardo pesado, é um fardo leve, porque se carrega por amor. Se perguntasse para cada mãe, para cada pai, se o peso que eles carregam por causa dos filhos é para eles um peso, com certeza vão dizer que não, porque o fazem por amor. O mesmo também um padre, um catequista, todo mundo que se doa por amor, colhe como consequência vida, e não é um fardo pesado, é um fardo leve. O Evangelho de hoje lembra uma cena do Antigo Testamento, que estava na leitura opcional de hoje, que eu não quis escolher, que é aquela em que Moisés, depois de o povo ter sido picado por cobras por causa da sua infidelidade a Deus, e vendo tanta gente que morria, Moisés suplica a Deus que manda colocar uma cobra de bronze colocada no alto de uma haste, de maneira que os judeus que fossem picados por uma cobra e olhassem para aquela haste, a cobra na haste, eram curados. Então, essa imagem serviu para a comparação que Jesus faz, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e todos nós que somos pecadores, olhando para ele e vendo que ele deu a vida por nós, também somos salvos. E aí, a conclusão que a leitura tira, né? Que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O próprio nome de Jesus, né, significa Deus salva. Deus veio para nos salvar, não veio para condenar. Isso a gente devia parar um momento e acolher essa palavra, porque muitas vezes a gente trata esse assunto como se Deus tivesse vindo para condenar. Quantas vezes a gente escuta as pessoas anunciando um Deus que condena? Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar. E o próprio nome de Jesus significa Deus salva. E o lugar onde Ele nos salva, a máxima expressão onde Ele nos salva é a cruz. Mas a cruz não pode ser tomada de forma separada de toda a vida de Cristo. Ela conclui a vida de Cristo. A vida de Cristo foi uma vida toda ela doada. Então Jesus morre como Ele vive. Como Ele vive uma vida toda de doação, de entrega, de serviço, o último momento também é um último momento de total doação, de entrega e de serviço. Então vamos hoje dar graças a Deus pela cruz de Cristo, pedir a Deus que nos dê a graça de entender o que ela significa, a graça que ela contém. A cruz de Cristo conseguiu-nos a graça da obediência de Cristo. Nós agora podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado porque recebemos a graça que Cristo derrama sobre nós na cruz. Quando Jesus expira e entrega a sua vida, Ele entrega-nos o Espírito dele, que é um espírito de obediência que o levou até a cruz. Então a graça que nós recebemos da cruz é a graça da obediência de Cristo, que nos dá também a força para nós sermos obedientes ao Senhor. Então um dia, uma festa muito bonita, demos graças a Deus por Ele nos amar a tal ponto, a ponto de nos dar seu Filho e de seu Filho dar por nós a própria vida. Peçamos também a Deus que nos dê a graça de sermos capazes de sacrifícios de amor por aquelas pessoas que Deus nos confiou e a quem nós amamos.